Olá, seja muito bem-vindo para mais esta palestra online, mais essa iniciativa que a Comunhão Espírita Chico Xavier promove nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento social que estamos vivendo. Aos que ainda não me conhecem, eu sou o Matheus, sou trabalhador da Comunhão Espírita Chico Xavier e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema bem-aventurados os que têm coração puro, os que têm puro o coração. Eu acho uma passagem bem interessante que está no Evangelho de Mateus e que pode nos render uma série de reflexões, em especial até nesse momento em que a gente está vivendo, e que também são reflexões que a gente pode levar para outros momentos da nossa vida, tanto a atual que estamos vivendo, quanto para a nossa vida espiritual. Então eu vou começar fazendo a leitura do trechinho da passagem, e aí a gente pode então começar e colocar as nossas reflexões, os nossos questionamentos sobre essa passagem. Então, trouxeram-lhe criancinhas para que impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreenderam eles. Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Então, como eu já comentei, essa passagem está no Evangelho de Mateus, mais especificamente no capítulo 19, nos versículos 13 e 14. Então, dando aí uma pegada no contexto em que essa passagem se insere, Jesus estava ali, como Jesus gostava de ficar entre o povo, entre as pessoas, para dar os seus ensinamentos e realizar as suas curas. E em uma dessas passagens, então, as pessoas que estavam ali tentaram dirigir crianças, um pequeno grupo de crianças, para Jesus, e os próprios discípulos de Jesus tentaram, no primeiro momento, impedir que essas crianças chegassem até Jesus, repreenderam, como a própria passagem comenta, repreenderam as pessoas que tentavam levar essas crianças até Jesus, e finalmente Jesus pede que essas crianças não sejam impedidas e que, pelo contrário, ele as receberia de muito bom grado, essas crianças. Então, uma primeira análise que o Evangelho ele pode nos proporcionar em relação a isso é de que essas crianças, Jesus usa esse símbolo da criança justamente como alguém que não teria uma certa maldade no coração, como alguém que está mesmo nesses estágios iniciais do desenvolvimento, como alguém que não tem essas intenções menos dignas, intenções, a gente pode colocar talvez mais violentas, mais de características. A gente pode entrar um pouco também na questão moral, que o próprio Espiritismo nos recomenda que lavemos a nossa alma. Então não seriam crianças orgulhosas, crianças vaidosas, enfim, seriam mais justamente nessa condição pura, nessa condição mais inicial do nosso desenvolvimento, onde a gente não tem mesmo muito conhecimento do que seria o certo, do que seria o errado, do que seria o bom, do que seria o mal. E Jesus, então, ele vai usar essa analogia das crianças justamente para dizer, para chamar a nós, espíritos, que estamos aqui encarnados nessa condição que nós nos encontramos, de crianças, de ser esse espírito que ainda não compreende muito bem
o que são essas coisas que estão acontecendo no mundo, que no sentido de que nós não sabemos muito bem das consequências disso tudo, nós não sabemos ainda direito o que nós estamos fazendo aqui. Até tem a famosa frase de Jesus, já nos seus momentos derradeiros, de que ele eleva o seu pensamento aos céus e pede que o Pai perdoe, pede que o Pai nos perdoe, porque nós não sabemos ou não sabíamos o que estávamos fazendo naquele momento da crucificação. E frente até isso que eu acabei de expor, que eu acabei de dizer, pode-se facilmente argumentar que o próprio Evangelho, a própria vida de Jesus, seria já esse possível código de conduta, esse roteiro de como agir nas situações, de exemplo, de modelo de comportamento e tudo mais. E que então nós, na verdade, sim sabemos o que nós fazemos. E não é bem isso que Jesus vem dizer, não que nós não devamos nos responsabilizar pelos nossos atos, ou que talvez nós não possamos saber que algo que machuca o nosso irmão, ou que machucará o nosso irmão, que seria o que nós estamos fazendo, não é nesse sentido. É mais um sentido de despertar para as verdades espirituais, que é o grande ponto dessa questão que Jesus vem nos trazer quando ele comenta e vai associar a figura dessa criança nessa parábola a esses espíritos que com ele conviviam e que, de certa forma, até hoje encarnam no planeta Terra, porque até hoje nós podemos dizer aí que Jesus não é muito bem compreendido, as suas ideias, o modo de agir, a conduta espírita cristã, ela ainda hoje não é muito bem compreendida. E falando então dessa simplicidade, dessa inocência que as crianças representam, elas então estavam tentando ir até Jesus para que elas recebessem essa bênção, essa proteção, e que Jesus pudesse interceder por elas. E num julgamento dos discípulos, eles impedem que essas crianças cheguem até Jesus, e aí a gente pode nos deter um pouco nessa questão do impedimento, de por que essas crianças foram impedidas pelos apóstolos. Se desde o começo Jesus sempre deixou claro que a mensagem dele era para todo mundo, que o seu evangelho deveria acolher o máximo de pessoas sem distinção, que ele ia levar esse consolo, esse amor a todas as pessoas, a todos os povos indistintamente. Por que os próprios apóstolos, então, os próprios discípulos, impediram essas crianças? Justamente por essa questão de inocência, de ter essa condição mais pura. Os apóstolos julgaram que talvez essas crianças não fossem compreender o que Jesus simbolizava, o que Jesus estaria ali para oferecer, o que seria essa oração que essas crianças receberiam, o que seria essa palavra, enfim. E então, por esse julgamento de que as crianças não compreenderiam isso, é que os apóstolos acharam melhor que essas crianças não fossem até Jesus. Que talvez houvessem outras pessoas ali naquele momento que estivessem mais necessitadas, de que talvez tivessem uma maior compreensão do que Jesus de fato estava ali para fazer. E então eles talvez decidiram dar essa preferência para essas outras pessoas em detrimento das crianças. E eu tô olhando para baixo, gente, porque a minha colinha tá aqui embaixo, tá? E isso aí pode talvez nos levar a uma impressão de que, fazendo essa analogia que a gente está fazendo com dessa criança, dessa inocência, dessa ignorância com a nossa evolução espiritual, de que nós, de certa forma, ainda estamos nesse período da infância espiritual,
de que então talvez nós não pudéssemos compreender o Evangelho de Jesus e que então talvez ele não fosse pra gente. E que talvez tenha outras pessoas mais necessitadas, outro povo mais necessitado, ou que Jesus prontamente intercede na própria passagem e vem nos dizer que não. Que essas crianças devem sim chegar até mim. E que não é para que ninguém as impeça de que cheguem até mim. E aí vem a confirmação de fato de que Jesus está ali para todo mundo, em especial para as crianças, que é esse período inicial da nossa existência, da nossa vida, e que é o nosso atual estágio de desenvolvimento. E eu falo em especial porque é um momento onde nós estamos mais sugestionáveis a qualquer tipo de influência que vá moldar a nossa existência futura. A própria psicologia nos traz aí de que o período infantil ele é de fato o período mais importante do desenvolvimento no quesito justamente do aprendizado, de adquirir os valores, da consolidação dos valores, dos ideais que vão nortear a vida dessa pessoa, dessa criança quando ela for adulta. Então, quando Jesus nos acolhe de braços abertos nesse período inicial da nossa existência espiritual, que é essa nossa infância, que querendo ou não nós estamos até hoje vivenciando esse período de infância espiritual, Jesus vem nos acolher e vem nos dizer que sim, ele vai estar ali para fazer uma oração por nós, para interceder pela gente, para nos dar o roteiro, para nos dar o guia que deve nortear a nossa existência, a nossa vivência espiritual como um todo. Ele também acrescenta de que ele é essa figura que vai fortalecer as pessoas fracas, que estariam no momento mais frágil, mais debilitado, que estariam precisando de ajuda, que ele vai receber os que também estão necessitando de amparo, de consolação, os mais ignorantes. Ele vai receber todo mundo, porque o evangelho dele é para todo mundo. É para aqueles, como Jesus bem deixou claro em outra passagem, de que ele não estava ali para quem estava bem, ele não está ali para os sãos, ele está ali para os doentes, porque são os doentes que precisam de médico, são os doentes que precisam desse amparo, dessa consolação, dessa ajuda. E eu estou falando aqui em vários momentos de que nós ainda somos, querendo ou não, essa infância espiritual. E na verdade não é muito difícil que a gente possa concluir isso, visto que nós estamos aí há 2020 anos do nascimento de Jesus Cristo. Cristo viveu aí os seus 33 anos. Então nós estamos quase aí há 2000 anos após de fato os ensinamentos dele. E nós ainda não o compreendemos direito. E a gente pode perceber isso nas diversas postagens em redes sociais. O que eu estou falando agora, até porque eu não vou identificar ninguém, não é em um caráter de julgamento, de dizer que conduta deveria ser feita ou não. Mas há inúmeras discussões nas redes sociais, por exemplo, de pessoas que se denominam cristãs e sugerindo verdadeiras atrocidades em comentários, ou pessoas que se dizem cristãs, mas que estão debatendo opiniões opostas uma da outra em situações controversas que nós encontramos pelas redes sociais. Ainda hoje nós guerreamos, ainda hoje nós matamos, ainda hoje nós escravizamos outras pessoas, ainda hoje nós não sabemos respeitar o espaço do nosso próximo.
Então são todos sinais, são todas questões de que a gente pode perceber de que talvez essa mensagem do Cristo ela não tenha sido ainda bem compreendida por nós que estamos aqui nessa vivência corporal, mas que antes de tudo somos um espírito. Então talvez ainda esses sejam sinais de que nós estamos nessa infância do espírito ainda, que nós ainda não saímos dessa fase do aprendizado, dessa fase onde nós estamos, onde nós ainda temos uma certa inocência no nosso agir, onde nós ainda não sabemos calcular direito a extensão que o nosso comportamento pode ter na vida do nosso próximo. E de fato a gente não tem como calcular isso. Um gesto que às vezes a gente acha que não teve impacto nenhum, em um momento, eu não vou dizer ao acaso, mas é um momento aleatório talvez, um momento onde não esperamos, nós recebemos a notícia, talvez até da própria pessoa, de que aquele gesto que a gente fez, que a gente achou que era simplório, que não tinha nenhum valor, talvez foi o gesto responsável para que aquela pessoa desse mais um dia que ela tivesse mais um dia de prazer na sua vida. Que talvez aquele gesto tenha sido o que motivou a pessoa a passar por uma situação complicada que ela estava vivendo. Que talvez aquele gesto foi o primeiro sorriso da pessoa no dia, e era o sorriso que a pessoa precisava para se reerguer e continuar na luta contra as suas adversidades. E ao mesmo tempo, talvez um gesto que a gente acha que seja completamente inocente, talvez tenha tido justamente o efeito contrário na vida de uma pessoa. Talvez a pessoa tenha se magoado profundamente com aquele gesto, talvez tenha sido motivo da tristeza da pessoa naquele dia. Então a gente não tem como calcular a extensão das coisas que nós fazemos. E a criança, ela não calcula o que ela faz, ela não tem essa noção de pensar nessa consequência maior do que ela está fazendo. A criança, geralmente, ela é mais imediatista. E é uma analogia perfeita que o Cristo fez e que, querendo ou não, hoje nós estamos ainda vivendo essa infância espiritual. Até mesmo, né, nessa situação atual da pandemia e tudo mais, nós temos alguns comportamentos que, se a gente olhar para a inocência, para a ingenuidade das crianças, nem as próprias crianças demonstram, né? Esses comportamentos penso um pouco mais no começo da pandemia, de que os estabelecimentos tenham que racionar a quantidade de coisas que as pessoas possam comprar, porque alguns indivíduos estavam pegando mais do que o necessário para o próprio consumo e talvez deixando outras pessoas sem o necessário, ou de que aglomerações sendo feitas desde o começo da pandemia, indo contra as recomendações dos órgãos das autoridades mundiais do assunto. E aí, pensando também nesse próprio comportamento infantil, eu achei uma historinha muito legal e que fala um pouco desse comportamento infantil, desse comportamento de criança, desse comportamento puro, como Cristo vem nos dizer nessa passagem das bem-aventuranças. Então, uma pessoa aqui diz que certa vez ele levou o seu sobrinho de 9 anos a uma praça próxima da residência onde ele morava. Chegando lá, eles encontraram outro grupo de crianças, mais ou menos a mesma faixa etária do sobrinho dele, disputando uma partida amistosa de futebol. Diz que o sobrinho logo chegou e foi se enturmando, e ele foi sendo aceito pelas demais crianças que estavam ali jogando, sem muita cerimônia, sem muitas perguntas, mais no estilo, eu quero jogar, pô, entra aí, tem espaço ali, fica à vontade, pode jogar. Outras crianças logo foram chegando e se juntando ao grupo, e aquela reduzida quadra de futebol
ficou menor ainda tendo em vista o número de crianças que ali estavam. Entretanto, nada que ofuscasse a alegria das mesmas naquela tarde. Organizaram-se de forma simples. Dividiram o espaço sem exacerbação de orgulho, vaidade ou egoísmo. Compartilharam momentos alegres e salutares entre si sem se conhecerem. Nenhuma fez uso de privilégios por ter chegado primeiro, ser a dona da bola ou ser mais forte fisicamente. Não ocorreram brigas, tampouco discussões. Ao observar aquela cena, recordei o ensinamento do mestre, verificando que aquele era um exemplo dado por aquelas criancinhas de simplicidade, pureza de coração, humildade e, acima de tudo, de convivência fraterna. Amigo leitor, não é isso que esperamos de uma sociedade mais justa? Não será assim o reino dos céus que devemos implantar na terra, sem ódio, egoísmo, ganância e disputas pueris? Então essa situação ela vem para justamente nos lembrar de que nós ainda temos muito que aprender. Eu acho que tentei pensar em alguma coisa que falasse melhor, mas eu acho que essa frase resume bem. Nós temos ainda muito que aprender. Não me refiro unicamente às crianças, mas aos ensinamentos do Cristo. Nós ainda temos muito que interpretar, que internalizar. Nós temos ainda muito que praticar para que essa nossa pureza de coração não se perca. Para que essa nossa inocência no agir, para que essa simplicidade, como o próprio autor, deixa eu procurar aqui o autor, André Afonso Monteiro é o autor, do artigo aqui que eu me baseei e também dessa historinha que ele conta, mas que nós temos ainda muito que aprender para não perder essa simplicidade. A palavra simplicidade me chamou muito a atenção nessa passagem, nesse artigo dele. Essa simplicidade de agir, essa simplicidade de ser do ser, de que nós não precisamos de muito para nos entender com os nossos irmãos, com os nossos iguais, que não é necessário grandes cerimônias para que nós sejamos felizes e possamos dividir momentos de alegrias com os nossos semelhantes, ainda que não os conheçamos. Que nós ainda temos muito que aprender sobre fraternidade, sobre humildade, sobre caridade, e de que precisamos nos ajudar sempre, precisamos estar unidos como humanidade, não como família de fulano, beltrano e cicrano, mas como humanidade que saiba se ajudar sem segundas intenções, sem medo, sem orgulho, sem querer se beneficiar de qualquer situação que ocorra. E eu sei que isso não vai acontecer amanhã, isso não vai acontecer depois, mas que todos nós possamos, inspirados pela pureza das crianças, pela inocência do ser, do agir, do pensar, que em geral as crianças simbolizam, que o próprio Cristo nos traz aqui, que essa nossa infância espiritual possa ser bem aproveitada por todos nós, que possamos aproveitar essas oportunidades hoje que o Cristo nos dá, que o Cristo nos traz, de adquirir essas virtudes da humildade, da caridade, da fraternidade, para que possamos viver melhor em sociedade, com a nossa família, conosco mesmos. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado.